Eu acho que o gravurar é um espaço que nasceu há muito tempo atrás, de fato, quando eu comecei a fazer gravura, porque ele é muito mais uma área, uma forma de pensar, né, do que um espaço físico. Ele começou lá atrás, meu primeiro contato com a gravura, e acho que ele hoje se materializa aqui dentro dessa sala. Mas ele é todo um conjunto de construções que foram acontecendo e se materializaram a partir de 2016, oficialmente, né, quando eu abri mesmo lá na casa, e hoje aqui na sala. O gravurar espaço teve um primeiro momento histórico na casa, onde ele abriu, né, e agora ele tem um segundo momento que eu acho que é mais voltado para o meu trabalho aqui na sala. Então, quando eu pensei a primeira forma do gravurar, eu pensei meio que em um espaço que eu pudesse compartilhar com outras pessoas. É meu ateliê, mas eu queria compartilhar. Então, de acordo com o que eu tinha de dinheiro, eu consegui fazer a aquisição da casa na periferia, né, na Vila Matias, no bairro da Vila Matias. Então, ele vai nascer, eu acho que com essa característica de um espaço compartilhado, que eu compartilhei com outras artistas, né, num primeiro momento. À medida que o tempo foi andando, as pessoas foram tomando outros rumos na vida, e acho que eu também percebi que eu queria focar um pouco mais na minha produção, né? Você acaba distribuindo a tua energia em várias demandas, e eu comecei a perceber que a minha produção estava ficando de lado. Então eu acho que agora, nesse momento, o meu foco é a minha produção. Quando eu concebi o espaço, eu queria um espaço para difusão, para ensino e para prática de arte. A difusão na questão de fazer exposições, de ter sempre trabalhos à mostra, para a pessoa entrar e poder estar sempre vendo alguma coisa diferente, né? As mostras virtuais. Então lá eu consegui fazer feiras, né? Nós tivemos 5 edições do Gravure-se, que era a feira que eu fazia, que eram várias linguagens além da gravura. Então tinha arte indígena, cerâmica, escultura, enfim, reaproveitamento de materiais. Então eu fazia alguma coisa bem diversificada nessas feiras. As mostras, eu sempre mantive na casa 4 mostras anuais de artistas diferentes e grupos, né? A gente convoca os amigos, não convida. Então você vai trazendo vários artistas, vários expositores, e eram 4 mostras ao ano que eu produzi nesse período lá. Isso na difusão. Tinha as palestras, então, por exemplo, eu recebi Olga Flores, que é uma professora e uma gravadora de Lima, do Peru, que veio logo na abertura fazer uma palestra para falar sobre a gravura em Lima, né? E aí nós tivemos outras pessoas palestrando. Fora isso, os cursos, as oficinas, o ateliê, porque o ateliê aberto é assim, quem quer aprender, ou o artista que já sabe, mas quer orientação e quer um espaço para praticar a gravura, ele vai trabalhar no gravurar, né? Isso permanece também. Então a questão do ensino, ela anda junto com a prática no sentido de que depende da experiência do artista que está frequentando. Em relação a método de trabalho, é assim, eu não sei te explicar exatamente como ele acontece. Eu penso a imagem, e a imagem é que me solicita a técnica, né? Normalmente é dessa forma. A maior parte da minha carreira eu trabalhei com figura humana, mas mesmo na figura humana, quando eu penso em fazer uma determinada imagem, eu já penso, vai ser gravura em metal, vai ser estilogravura, o que é que eu vou querer, qual a linguagem que eu vou utilizar para fazer aquela imagem. Isso eu percebo claramente no meu trabalho, né? E tem a questão também da pesquisa. Mas a questão da pesquisa, eu acho que ela está muito ligada à professora, né? Então, assim, a pesquisadora, né, de testar materiais, essa minha curiosidade, ela vem muito, ela nasce realmente dentro da escola, dessa necessidade da educadora conseguir fazer paralelos para ensinar a gravura. Eu percebo isso muito claramente, né? Agora, por que eu continuo pesquisando? Por exemplo, a série de Tetra Pak, para mim, ela nasce de uma necessidade de diálogo com a arquitetura. Então, o material tem a ver com isso. Gravura é uma arte de múltiplos. Então, o artista vai fazer um carimbo, vamos pensar na figura do carimbo, tá? Ele vai fazer um carimbo e com esse carimbo ele vai carimbar várias vezes uma imagem.
Aqui nessa vitrine nós temos os dois exemplos mais clássicos de gravura, a gravura em relevo e a gravura em côncavo. A gravura em relevo ela é muito parecida com o carimbo, porque a tinta vai ficar na parte alta. Então o artista faz o carimbo, que é a matriz, no caso aqui um pedaço de madeira, ele grava a imagem, passa a tinta que vai ficar na parte alta e imprime a estampa, que é essa aqui. Aqui nós temos duas goivas, que são as ferramentas mais clássicas usadas na xilogravura. A gravura em côncavo é o oposto da gravura em relevo. Aqui nós temos uma placa de metal. Essa placa foi gravada através de um processo químico e a tinta vai ser inserida no sulco e a superfície que vai ficar limpa. E através de um processo de impressão eu também consigo várias estampas. Aqui nós temos uma ponta seca, que é uma ferramenta típica e clássica da gravura em metal. Tem autores, como por exemplo Orlando da Silva, ele vai colocar que gravura é somente a gravura em relevo e a gravura em côncavo. Por quê? Porque é onde o artista cava, ele abre sulco, ele parte do princípio que gravura é aquilo que tem uma gravação, que o artista tirou o material dessa matriz. Então, nesse sentido, eu digo a gravura em relevo, por exemplo, a xilogravura é gravura, porque eu tirei material dessa matriz. A gravura em metal é gravura, porque eu tirei material dessa matriz. Agora, a serigrafia para esse artista, por exemplo, que o material não foi retirado, ele é um vazado, né? Não seria gravura, porque não existe um alto e baixo na matriz, não existe um processo de gravação. A litogravura para ele também não se encaixaria nesse conceito de gravura, porque é uma pedra e toda a gravação se dá por uma química que é feita na pedra, não existe alto e baixo na pedra. Então, esse seria o conceito mais tradicional. Gravura seria aquela cuja matriz foi gravada no sentido de criar um alto e baixo pelo artista. Então, apareceu a litografia, apareceu a serigrafia, que são essas matrizes que não têm alto e baixo, mas que conseguia-se ter um múltiplo, ou seja, elas geram várias estampas, podem ser feitas pelo artista. Esse conceito de gravação de alto e baixo, de entalhe da matriz, ele vai se ampliando. Então a gravura vai começando a criar outras visões do que é gravura. Outras linguagens vão sendo concebidas como gravura. Então, no caso da lito, depois da serigrafia. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem a chamada infogravura. O que seria isso? Um trabalho que o artista cria no computador, com um aplicativo, com um software. Onde está a matriz disso, né? Ele imprime em uma impressora, mas onde está a matriz disso? Ela é um algoritmo, ela é um dado que está dentro do computador. Então é algo virtual, completamente diferente da xilogravura, que é uma madeira, né? Você pega uma matriz. Então as matrizes, elas foram tomando outras formas, outras materialidades. A impressão foi também se modificando. Então, por exemplo, no caso da impressão, hoje em dia a gente tem impressoras de alta qualidade, com pigmentos altamente de qualidade, que não desbotam com luz, que são resistentes à água, papéis, por exemplo, como o Honey Miller, que é o papel que eu uso, feitos para essas impressões, né? Então, a fine art é outro exemplo, é esse tipo de impressão que pode ser feito, que é usado em museu e que tem muito artista que usa e apresenta como sendo gravura. Para o Orlando da Silva, isso com certeza não seria gravura. Hoje ele é considerado. Então, o campo da gravura contemporânea, ele se expandiu muito em muitas... são muitas as possibilidades. Agora nós temos o NFT, que você tem muitas vezes uma matriz que é virtual, né? Foi criada no computador, então ela é um dado, é um algoritmo. E você também tem uma obra final, que não é uma impressão, que é um código que foi criado e que é vendido. Então você não tem absolutamente materialidade em nada, nem na matriz, nem na estampa que você visualiza, que você compra, né? Então, o que será o futuro da gravura? Não sei. Acho que cada vez mais, talvez imaterial.
Eu já tinha visto alguns artistas brasileiros, alguns de fora do país, fazendo trabalho com Tetra Pak, mas eu não tinha experimentado. Aí, de repente, por conta do entorno do ateliê que fica na Vila Matias, de andar a pé, começar a observar a arquitetura, falei, eu vou registrar essa arquitetura. Aí eu pensei, se eu fizer um metal, é um material muito nobre e vai me dar uma imagem muito exata, né? A Chilo, ela seria uma imagem muito forte para mim. E aí foi quando eu juntei a ideia das marcas do Tetra Pak, que eu já tinha visto em trabalhos de outros artistas. Eu falei, eu vou experimentar para ver o que acontece. E eu fiz a primeira gravura com o Tetra Pak, que é só uma porta, que é a Luísa Macuco, e percebi que ele tinha um potencial legal, porque as marcas do Tetra Pak, da matriz, né, da embalagem, conversavam muito com a precariedade dessa arquitetura que eu queria registrar. Então é como se eu dialogasse em duas histórias diferentes, a do material e a que eu queria contar. E elas se somavam e se complementavam perfeitamente. Aqui nós temos uma caixa feita de Tetra Pak e a gente vai abrir. Eu costumo abrir ela partindo aqui do fundo porque eu ocupo a caixa inteira. Se você não ocupa a caixa inteira, você pode cortar mesmo com uma tesoura, né, com alguma coisa, mas eu gosto de utilizar ela todinha. Então, com muita delicadeza, eu vou aproveitar essa parte de cola dela para poder ir abrindo aqui aos pouquinhos, tá? Bom, o Tetra Pak, na realidade, esse é um nome comercial, tá, gente? A embalagem se chama embalagem longa-vida. Então, essa embalagem longa-vida, ela é feita por camadas de materiais diferentes. Papelão, ó, já abri um lado aqui, tá? Um plástico, um polímero chamado polietileno e uma camada de alumínio. Portanto, se elas são camadas de materiais colados, elas podem ser descoladas, ó, fundo aberto, vamos lá. E o processo de gravação vai se dar pelo desgaste, pela retirada dessas camadas. Quantas camadas eu for retirando, mais eu vou conseguir o efeito que eu quero de acordo com a impressão. Relevo ou côncavo, tá? Então, já abri toda essa lateral, agora vou para a parte de cima. Então, como eu uso ela inteirinha, eu gosto de abrir ela assim. E aí a gente vai aproveitar e lavar. O Tetra Pak, ou a caixinha longa-vida, ela é feita de diferentes camadas, né? Então, a gente vê aqui a primeira camada, que é esse polímero, né? Que é esse plástico, polietileno. Depois, na sequência, vem essa parte de alumínio, quer dizer, uma folha de alumínio, várias camadas de papelão e uma última do lado externo do polímero novamente. Então, esse polímero, ele sempre vai dar uma segurada na tinta. O branco mesmo, eu só vou conseguir com o uso de cola ou limpando com álcool, uma entretelazinha, fazendo uma limpeza extra. Ele vai me dar sempre uma tonalidade, porque a gente não consegue retirar. Ele é muito resistente, já tentei inclusive com química, thinner, e eu não consegui retirar. Então, a composição é essa e, portanto, a gente tem que ir tirando essas camadas no momento da gravação. É importante que a gente conheça o material, do que ele é feito e o quanto ele reage, com o que ele reage para poder gravar. A matriz de Tetra Pak na gravura, ela é uma matriz alternativa, uma matriz contemporânea. E ela pode ser pensada para impressão em relevo e côncavo. Você pode começar fazendo seu desenho com grafite, o ideal é que seja um grafite 6B ou 8B, e esse grafite vai ser colocado em contato direto com a matriz. E aí a gente vai pegar uma colher, uma espátula e vai frotar esse desenho, ele vai transferir para você poder começar a gravação. Isso é uma das formas que a gente pode trabalhar esse desenho aqui na gravura. Então eu estou frotando e com isso eu vou transferir o desenho que foi feito com grafite para a matriz. Assim eu tenho o desenho já aqui pronto, direto no Tetra Pak, para poder começar o trabalho de gravação. É interessante a gente pensar que cada desenho, cada projeto pode ser feito tanto quanto em gravura em côncavo como em relevo. Isso é uma decisão sempre do artista, né? Ele vai escolher o trabalho e vai pensar, vou imprimir em relevo? Vou imprimir em côncavo?
Só que para isso, além da seleção da imagem, ele tem que selecionar que partes serão claras, que partes serão escuras. Então, o pensamento, ele é muito distinto, porque se eu pensar uma matriz para ser gravura em relevo, eu estou gravando as luzes. E se eu pensar ela para ser matriz em côncavo, eu estou gravando as sombras. E aí a imagem vai sendo transferida para a matriz. Onde ela ficar falha, você volta, frota mais um pouco, até você ter todo o desenho transferido para a matriz e poder começar a gravação. Essa matriz, eu pensei ela para ser uma matriz de gravura em relevo. Então, nesse sentido, tudo que eu tirar de material dela vai gerar uma luz, vai gerar um branco. Dessa forma, a principal ferramenta que eu vou utilizar é o estilete. E eu tenho que estar atenta a isso. Toda vez que eu tirar um material daqui, eu vou estar gerando uma imagem branca. Então, você faz um corte, teu estilete tem que estar bem afiadinho, né? E você vai desenhar com esse estilete. Aí, com uma pontinha, você vai levantar essa primeira camada, que é uma camada de papel alumínio. Se ela não sair totalmente, você dá uma revisada aqui, passa novamente o estilete, para não puxar e não rasgar. E o quanto é que eu vou tirar para obter um branco, né, na matriz? Você vai tirar o papel alumínio e vai tirar um pouquinho do papelão também. Se você quiser que fique algum resíduo, esse papelão vai ficar aparente, vai ficar um pouco mais alto, você tira menos ele. E tudo isso a gente vai acertar no momento da impressão. Então, você vai fazer uma prova de estado, se você achar que tem que clarear alguma coisa, você vai tirar um pouco mais. Então, apesar de não ser uma matriz convencional, o processo de gravação e impressão vai equivaler a uma matriz de gravura em relevo, a uma xilogravura, a um linóleo. E na impressão nós podemos fazer retoques e regravações e outras provas de estado, como na gravura tradicional. Então, vou tirar mais uma camada aqui, que é a do papelão, para deixar um pouco mais baixo. E olha, aqui o alumínio levantou. Então, isso é até interessante que aconteça, porque se eu não quero perder essa parte, o que que eu faço? Eu separo ela, ó. Isso aqui não era para ter caído fora, certo? Caiu. O que que eu vou fazer? Vou tirar o papelão e eu vou colar esse pedacinho que caiu aqui novamente. Essa é a vantagem do Tetra Pak. Então, agora nós vamos colar o pedacinho que caiu, de uma maneira bem simples mesmo. Cola branca que você tiver aí. Você vai colocar um pouco aqui no papelão, na sua matriz, com o dedinho, com o pincel, né? E você devolve para o lugar aquilo que caiu. E você vai aguardar a secagem. Então, agora a gente não vai mexer mais nesse cantinho. E aí eu retomo o trabalho fazendo outro canto, né? Outra área. Continuando abrindo aqui com o estilete somente as luzes, ou seja, as áreas que eu quero branco, porque eu tenho que lembrar que eu estou fazendo o quê? Uma gravura preparada para uma impressão em relevo, né? Então, é esse o meu projeto. Então, tudo que eu abro nesse momento, tudo que eu estou cortando, ele vai gerar uma área branca. Lembrando também, se você estiver trabalhando com forma orgânica, você pode mexer a matriz, né? Cada um tem um jeito, uma forma de trabalhar. Nessa série de gravuras de arquitetura, apesar de muitas vezes eu usar a régua no projeto, na hora da gravação eu prefiro não usar a régua. Às vezes a gente até usa em algum detalhezinho, mas eu prefiro fazer realmente a mão livre. Acho que dá um traço não tão exato, mas um traço mais sensível nas imagens. E lembrando também, né, que gravar é isso. É você deixar o teu gesto na matriz e esse gesto vai ser transcrito para o papel no momento da impressão.
Então, gravar é um ato ancestral que o artista gravador preserva. As goivas, que são as ferramentas principais da gravura em relevo, podem também ser utilizadas aqui no Tetra Pak. Principalmente, eu particularmente gosto bastante dessa do V, porque ela dá um traço bem fino, né? Que já dá na madeira um traço bem fino, aqui também. Então, você vai utilizar ela dessa forma aqui, ó. Ela vai correr e ela vai te dar uma linha branca bem fininha. Ela tem que estar bem afiada, mas ela dá uma linha muito bonita. Então, lembrando que aqui eu vou ter uma linha clara, uma linha de luz, né? Eu estou fazendo uma gravura em relevo. Se o Tetra Pak, por exemplo, que nem aqui, ele empacou, o que eu posso fazer? Eu viro a matriz e vou para o outro lado fazer a linha. Se no momento de impressão eu verifico que a linha ainda está muito fina, a tinta ainda está entrando nela e não é o que eu quero, eu posso vir e regravar ela novamente, passando mais um pouco da goiva, tirando mais um pouco de material. Então, o quanto eu tiro é uma experiência que vai ser testada e comprovada no momento da impressão, se eu conseguir chegar no objetivo que eu queria ou se eu preciso regravar um pouco mais essa matriz. Bom, aqui nós temos então a principal ferramenta da gravura em côncavo, que é a ponta seca, e é com ela que eu mais trabalho a matriz de Tetra Pak. Lembrando que existe uma diferença agora no pensamento gráfico, né? Tudo que eu gravar com essa ferramenta vai me gerar uma linha preta. No meu caso aqui específico dessa matriz, que eu tenho arquitetura, eu vou optar por essas partes, essas linhas, serem feitas todas com régua, tá? Então, basta posicionar a régua em cima da linha que eu já tracei, né? Então, do meu projeto, e passar a ferramenta de forma bem precisa. Com isso, eu vou ganhar um sulco bem forte para que a tinta entre o suficiente. E no meu caso aqui, reto. Então, por exemplo, outras áreas, como a das janelas, eu já prefiro fazer sem a régua. Eu gosto que nesse momento entre um pouco mais no meu gesto, um gesto mais livre, tanto no desenho como na gravação. Então, são áreas que eu prefiro fazer sem a régua. Então, todas as opções que você faz, quando você está trabalhando na gravura, todo o traço, ele tem que ser pensado, ele tem que ser projetado. O que é que você deseja? Você quer uma linha mais solta? Você faz só com a mão. No meu caso aqui, como a gente está trabalhando arquitetura, as áreas que eu acredito, que eu acho que vai ficar melhor com uma linha mais precisa, eu uso a régua. São escolhas, né? Escolhas do artista, então você pode ou não usar artifícios técnicos que você ache necessário para cada caso. E assim, no caso do preto mesmo, né? Então, por exemplo, a parte interna dessa janela, eu estou projetando que ela tenha uma luz nessa área, que seja sombra em toda essa área. Eu vou fazer tudo com ponta seca? Não. Eu vou voltar a utilizar o estilete para tirar uma grande área. E aí eu vou ter uma grande área negra. Pelo tato, você também consegue sentindo o quão gravada ou não está essa matriz. Então, isso é um treino que você vai desenvolver à medida que você for praticando a gravura em Tetra Pak. Então, vamos lá. Vamos abrir uma grande área, que vai ser preta, que é essa parte interna da janela, mas eu vou preservar aquele meio, que vai ser uma área de luz, né? Então, eu estou fazendo uma gravura que vai ser impressa em côncavo, portanto, toda a parte alta dela vai ser clara. E a parte baixa vai ser escura. Então, eu tenho que rebaixar essa área aqui. Como ela é grande, o ideal é que eu faça ela com estilete. Posso optar por fazer a ponta seca? Posso. Posso optar por fazer uma gravura, uma textura bem grande, ela vai me dar uma área mais escura. Mas quando você deixa no papelão, você consegue um preto bem mais interessante, porque por ele ser poroso, ele vai conseguir segurar mais tinta.
Então, ó, aqui está querendo levantar uma parte que eu não quero, eu volto, faço novamente esse contorno aqui, mas a gente já viu pela outra matriz, né, que se por um acaso algo que eu não queria que descolasse, descolar, ou seja, que o papel levante em algum ponto que eu não desejo como tal, basta eu colar ele de novo, né? Ó, quem tá segurando, volta com o estilete, faz mais um cortezinho. E pronto, essa parte aqui mais porosa vai segurar totalmente a tinta e essa parte aqui vai ficar branquinha porque eu não tirei nada da superfície. Na impressão em côncavo, na gravura em Tetra Pak, ela sempre vai ter um resíduo de tinta porque a primeira camada ela é um polímero, é um plástico, então ela segura um pouco essa tinta. Como é que a gente consegue um branco, bem branquinho mesmo nessa superfície? Você pode limpar no momento da impressão. Um outro recurso que eu testei que funcionou muito bem é esse tipo de adesivo instantâneo que você pode passar, esperar secar e ele vai dar uma altura um pouco maior e vai repelir bem a tinta. A gente vai ver isso no momento de impressão. Então, como é que você trabalha com esse material, né? Com bastante cuidado, as áreas que você quer bem branquinha mesmo, você vai passar e você vai meio que pintar ou desenhar direcionando a cola. Então, ela tem que entrar em pequenas quantidades e você vai direcionando ela com o pincel e deixando ela aqui depositada, essa camada, né, para secagem. Essa cola, a gente vai ver na outra matriz, em algumas superfícies, ela reage e causa algumas manchas, que ficam bem interessantes também no momento da impressão. Então, isso a gente vai ver se revelar no momento da impressão. Lembrando que você deve ter cuidado com esse material, porque ele realmente cola, né? Então, cuidado com dedos, cuidado com a pele. É quase como fazer uma pintura, uma aquarela em cima do próprio Tetra Pak. E lembrando que essa área vai gerar na impressão um branco. Então, sempre tendo em mente que efeito você quer, que tipo de impressão você vai fazer, para saber o que é que você vai obter no resultado final. Gravura em côncavo tradicional, o papel tem que ser umedecido antes da impressão. Com o Tetra Pak é exatamente a mesma coisa. Cada gravador tem uma cozinha, tem um jeito de fazer. Então você pode deixar o papel de molho, numa bacia com água, você pode borrifar, você pode molhar diretamente na torneira. Isso vai ser uma opção sua. Na minha experiência com o Tetra Pak, eu prefiro borrifar o papel de ambos os lados e deixar ele de molho e deixar ele descansando, né, no jornal um pouco antes da impressão. Então, você borrifa bem. O papel que eu estou usando é o Honey Miller, que é um papel que é 100% algodão, então ele absorve a água suficiente. Se você estiver utilizando um papel que seja mais encolado, ou seja, um papel que tenha mais cola, aí talvez um banho, deixar um pouco numa bacia, seja mais interessante. Mas para o Honey Miller, eu sinto que isso aqui é suficiente para uma boa impressão. Então, veja, eu borrifei no papel inteiro, ele está bem molhado de ambos os lados, tá? E agora eu vou levar ele aqui para o papel jornal, onde ele vai ficar esperando o momento da impressão. Então, o jornal vai absorver o excesso de água e deixar ele no ponto para receber a nossa imagem. Antes de começar o processo de impressão em si, eu quero mostrar para vocês alguns detalhes do uso da cola, né? Então, a gente percebe bem na matriz, a cola, o adesivo, né? Como ele ficou e ele vai gerar
uns brancos. A gente vai começar preparando a tinta. Na minha experiência, eu uso a tinta de gravura em metal, só que eu vou usar um pouco mais de óleo nela e diluir essa tinta. Isso vai facilitar que ela entre nos sucos. Então, a tinta ela vai ficar numa consistência mais de mel. Então, vou pegar a tinta em metal, como a gente faz na gravura tradicional, tá? Colocada a tinta aqui, a gente percebe que ela tem uma consistência mais durinha, né? O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar óleo, tá? Para que ela fique um pouco menos densa, um pouco mais flexível, né? Então, o óleo de gravura em metal é importante, que seja um óleo de qualidade, mas se você não tiver, você use óleo de linhaça, algum óleo que você esteja acostumada com a tinta. E o mais importante é que você misture bem e você vai ver que ela vai ficar bem mais flexível. Eu já tentei, durante o processo de impressão, aquecer a matriz, como é o caso que a gente faz com o cobre, mas não funcionou. Melhor solução que eu achei foi essa, de trabalhar com essa tinta um pouco mais fluida. Olha, ela ainda está um pouquinho dura, eu vou colocar mais um pouquinho de óleo. Vou misturar mais. Ó, ela começa a ficar bem fininha. Eu gosto de usar ela assim. Foi a melhor maneira que eu encontrei de passar a tinta no Tetra Pak. Lembrando que cada artista tem uma experiência, tem uma cozinha. Então, você também vai fazer testes aí e vai ter a sua experiência. Eu gosto de passar bastante, de fazer impressão com a gravura em côncavo, utilizando borracha, cartãozinho, coisas flexíveis. E esse tipo de espátula de cozinha, ele funciona bem para isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a tinta e vai passar como se fosse a gravura em metal, espalhando em toda a matriz. O importante desse material ser flexível é que eu possa passar, inclusive, em diversas direções, para que a tinta entre bem. Então, ó, passei aqui. Ficou uma dobra meio sem passar. Se eu virar a direção, eu já estou empurrando no suco onde ela não pegou. Pode também utilizar a entretela direto, uma entretela bem suja, né? Que vai ser o nosso primeiro momento aqui para acabar de empurrar nesses sucos que são bem fininhos, né? Mas se você preferir, você pode passar direto com a entretela. Normalmente as pessoas perguntam assim, mas precisa passar tinta na gravura inteira, por exemplo, nessa matriz inteira, já que eu uso toda a placa de Tetra Pak, né? Não necessariamente, vocês vão ver que eu vou tentar espalhar ela agora com a entretela mais suja, né? Então, ó, passei, você vê que ainda tem alguns pontinhos aqui. Então, uma primeira entretela, e como eu faço isso com frequência, eu já tenho uma mais sujinha aqui, senão você começa com a mais limpinha mesmo. Eu vou fazendo movimento circular, né, com bastante calma, para fazer a tinta onde ela não entrou, entrar. Lembrando sempre que eu posso voltar a colocar mais tinta, posso usar a entretela mesmo para imprimir. Então, nesse caso, se você preferir, você faz isso aqui. Você pega, e aí você vai no local que você quer e você vai espalhando direto. Isso tudo é uma experiência de cada artista, e mais do que cada artista, é uma experiência de cada matriz, porque muitas vezes o efeito que você vai fazer em uma matriz, você não quer em outra, ou não te interessa. Isso são decisões que a gente vai tomando à medida que a gente vai tendo mais experiência e mais intimidade com a gravura, mesmo sendo ela uma técnica como essa que a gente diz de experimental, né? Então, ó, vocês estão vendo que eu estou puxando a tinta que estava aqui, esse excesso, já para as pontas. Eu não espalhei na matriz inteira, mas nesse momento eu já começo, com o auxílio da entretela, a espalhar, a deixar uniforme. Uma outra característica aqui do Tetra Pak é isso, né? Eu gosto de deixar essas rebarbas, essas coisas soltas, essas coisas acidentais. Me interessa isso. Pode ser que não interesse para você. Se você estiver começando, também muitas vezes é interessante que você não trabalhe com a matriz assim inteira. Você recorte um pedaço,
faço uma gravura um pouquinho menor para pegar intimidade com o material, tanto na gravação quanto na impressão, né? E a gente percebe também uma outra coisa. O processo de impressão da gravura, gente, não é algo rápido, né? É algo para ser feito com carinho, com calma, porque, como eu falei, ele também é um processo de pensamento, né? Então, pensar, depois da primeira cópia, eu tenho alguma área aqui que eu precise deixar um pouco mais clara, que eu queira deixar diferente, então eu vou limpar um pouco mais. Ah, tem alguma área que eu quero deixar mais escura, eu quero deixar uma veladura, que a gente chama, que é um pouco de tinta nessa superfície branca. Então eu vou limpar ela com um pouco mais de entretela, posso limpar ela com álcool. Então, ó, eu estou espalhando a tinta pela matriz inteira, fazendo ela entrar nos sulcos. Então, esfrega, né, de um lado para o outro. Tá, eu acho que já está interessante. O que sobrou sem tinta, tudo bem, vai dar umas marcas também que me interessam. Então, vou permanecer assim, ainda com essa entretela mais suja, mas agora começando alguns movimentos mais amplos. Eu vou começar a dar uma uniformizada na matriz inteira. Então, esses movimentos amplos, eles ajudam a uniformizar a matriz, no sentido de tirar a tinta de forma igual, não ficar uma área muito mais clara do que a outra, né? Principalmente na primeira cópia. É para exatamente eu ver aqui o que é que eu tenho gravado, qual foi o resultado que eu obtive, né? E depois poder fazer opções de tirar mais tinta de um lugar ou não. Então, agora eu vou passar para uma outra entretela, mais macia já, mais limpa. E vou continuar com os movimentos amplos, tá? Então, não vou tirar especificamente nada de nenhum lugar. Para não deixar marcas, muitas vezes é interessante você vir com uma outra entretelinha ou um jornal para ir segurando a matriz, porque o plástico da luva ele marca. Então, ó, a gente vai começar a ver a imagem se materializando. Está surgindo aos poucos. E você também pode começar a perceber como as áreas onde eu coloquei a cola começam a se destacar mais claras, né? Porque o plástico que tem nessa área aqui, é o que eu falei, ele segura um pouco mais a tinta, ele dá quase com meio tom. Então, a cola ela vai dar um branco bem branquinho nesse momento, né? Ela vai gerar uma luz bem intensa nesse momento. Então, agora eu tô com uma outra entretela aqui, ó, bem de leve, dando já um primeiro acabamento, né? Então, eu tô passando bem levinho isso aqui, eu não tô mais fazendo força. Então, você vai fazer as opções nesse momento. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma área, nessa janela, bem escura. Eu quero deixar essa parte de dentro um pouquinho mais clara? Eu posso. Só esfregar com um pouquinho mais de força e eu consigo uma tonalidade mais clara. Então, essas são as decisões que você vai tomar e vai passar bem de leve. Então, a gente vai ver aqui o que é branco ficar mais branquinho. E eu vou dar uma percebida, ver o que eu quero, né? Então, próximo aqui a casa, eu vou dar uma esfregada um pouquinho maior, deixar um pouco mais nítido aqui, principalmente nessas áreas que tem dobra, né? O contorno aqui da imagem da arquitetura. E aí são os seus momentos de opção para revelar mais ou menos a sua imagem. Como essa é uma primeira cópia, eu prefiro fazer ela sempre sem mexer tanto e depois, olhando a estampa, perceber que recursos eu vou utilizar no momento da impressão. Então, o mais importante é que você perceba que o momento da impressão ele também é um momento de criação. Eu estou criando ainda a minha imagem aqui, eu estou tomando decisões, testando hipóteses para ver o que eu quero. Para fazer a edição, eu costumo fazer sempre um registro. Então, o que é esse registro? Eu tenho desenhado aqui o tamanho do papel e, basicamente, o formato da minha matriz, que eu vou usar aqui na prensa no momento da impressão e depois mesmo quando eu for fazer a impressão sem a prensa. A prensa, ela precisa estar ajustada a essa espessura. Como é que eu faço isso? Eu costumo fazer com a própria matriz, né?
Então, vou levantar aqui o feltro. Vou levantar o acrílico e colocar o meu registro embaixo. Vocês verifiquem que eu já tenho um registrinho genérico aqui que você pode fazer e deixar com medidas, e você vai trabalhar com paralelas quando você está fazendo, principalmente prova de estado. Mas para a edição é legal que você já tenha esse registro mais exato com o tamanho do papel que você vai usar. E aí o que eu faço? Colocado aqui o registro, eu coloco a matriz, eu vou abaixar o feltro, então só falta aqui o papel, né? Ele que vai ser o nosso desempate aqui em relação à pressão. E eu vou colocar a matriz bem embaixo do meu cilindro, então, ó, ela tá bem embaixo do meu cilindro, e agora é que eu vou fazer o ajuste. Eu vou descer os dois lados do rolo, até os dois lados encontrarem aqui o feltro, né? Eu senti que vai ficar com alguma pressão, né? Vou verificar a medida dos dois lados. Tá ok. E aí eu vou dar os ajustes finais aqui até eu sentir que tá bem tenso. Então, isso também é uma vivência sua, tá? Para mim tá ok, então eu vou soltar, vou levar ela para um lado para o outro e vou proceder à impressão. Liberar aqui a matriz, a prensa está ajustada. Podemos começar a impressão. Então, nós vamos começar o processo de impressão. Então, aqui no registro, a marca da minha matriz é essa. Vou posicionar a matriz, vou pegar o papel agora. Nesse momento é bem importante que você verifique que o seu papel, ele não tem poças de água, tá? Então, pela marca da matriz, eu vou posicionar meu papel. Segurando aqui, vou abaixar o feltro. E vamos proceder à impressão. Vamos voltar, ver como é que vai ficar. Agora sim, a gente vê todo o processo de gravação e impressão completo, né? Então, a gente tem as linhas pretas, tem todo o efeito, e a gente pode ver aqui na área da cola a diferença da superfície. Então, eu consigo um branco sem ter que estar limpando com cotonete ou com a entretela. Então, aqui eu tenho uma matriz para ser impressa como relevo, ela foi pensada como relevo. Então, todo material que eu tirei deve dar um branco ou um resíduo de tinta. E nessa matriz específica, eu fiz um vazado nessa área aqui, que vai dar um relevo, quase como se fosse um relevo seco. Não deve aparecer tinta e o papel vai ficar proeminente, vai ficar mais... vai ficar em relevo mesmo. Então, nós vamos proceder à impressão agora com tinta, uma tinta, você pode usar tinta tipográfica, essa aqui é tinta para gravura em relevo. E o processo é feito com um rolinho. Então, você vai colocar a tinta aqui no vidro. O mais importante na gravura em relevo é que a tinta esteja distribuída de maneira bem uniforme aqui no vidro. Dessa forma, ela vai ser distribuída também uniforme no rolinho e, consequentemente, na matriz. Tem pouca tinta, deixa eu pôr mais. Assim como na xilogravura, esse barulhinho é o que nos dá a noção do quanto de tinta
eu tenho que ter aqui no vidro. Se tiver um barulho muito forte, significa que eu tenho excesso de tinta. E aí é só você vir com a espátula, tirar o excesso aqui para um canto e novamente tentar deixar o mais uniforme possível aqui no vidro. Também observar o seguinte, muitas vezes a tinta ela acaba vindo com alguns resíduos e fica alguns pedacinhos. Retire essas sujidades que vão ficando, que a própria tinta já é endurecida, para que ela não apareça na sua estampa. Então, para continuar então aqui o nosso processo de impressão em relevo, a gente vai pegar o rolinho e vai distribuir de maneira uniforme a tinta sobre a matriz. Então, eu começo aqui num canto, vou para o outro. A matriz às vezes escorrega pelo fato de ser vidro, né? Estou pegando mais tinta no meu rolinho. Se eu comecei por aqui, agora eu venho para cá. É importante no momento de que você estiver imprimindo, você ter essa percepção de notar por onde você começou, né? O rolinho sempre está mais carregado. Uma outra coisa que é bem interessante é virar a matriz de posição. Então, ó, vou passar a tinta de outra forma. Ela vai pegar em outros locais. Uma outra questão também relevante de você pensar é a dureza do seu rolinho. Existem rolinhos com durezas diferentes. Um rolinho mais mole, ele vai deixar a tinta entrar, mais macio, né? Ele vai deixar a tinta entrar em mais sulcos. Um rolinho mais duro pega mais a superfície. Tudo isso são opções que você vai ter que fazer para verificar o resultado que você está obtendo. Então, aqui eu estou vendo já bem legível. Eu vou partir para uma impressão de prova de estado para a gente ver o que que tem. Então, aqui eu tenho já o registro pronto, de novo com o formato principal do meu papel, desenho da minha matriz, e eu tenho um suporte só para ajudar a levar tudo para a prensa, onde eu vou fazer a impressão. Então, vamos pegar a matriz. Vou encaixar ela aqui no registro, né? Vamos colocar o papel. O feltro. Sempre segurando para que não desloque, né? E agora eu vou levar isso aqui lá para a prensa, para a gente poder fazer a impressão. Esse momento não é o tempo, não é você deixar a matriz aqui muito tempo, mas é você fazer a pressão suficiente para poder imprimir, tá? Então, fez a pressão, pode na sequência retirar. A gente pode observar que a área que foi vazada, ela sai um branco maculado, né? Então, nós temos aí uma área bem branquinha. Em contradição, a gente tem aqui esse meio tom que é do papelão, ele pega algum resíduo. Se eu quiser essa área, por exemplo, mais clara, eu tenho que rebaixar mais, tirar mais o papelão do Tetra Pak. Assim como as demais gravuras em relevo, acrílico, linóleo, a nossa Tetra Pak também pode ser impresso na colher, caso você não tenha prensa. O que é que a gente vai precisar? De um papel de menor gramatura. Você pode usar um sulfite, um papel arroz. Aqui nós temos um papel arroz. Então, como é que a gente trabalha? Utilizando o registro, né? Pelo menos como um guia base, você vai colocar o teu papel, vai passar a mão do centro para as pontas, para poder fazer a estampa aderir. E aí você vai fazer a impressão como a gente costuma fazer na colher mesmo.
Então, você vai pegar a sua colher e você vai frotar. Para não ficar sujando a colher e o verso da estampa, é legal a gente usar um papel de proteção. Então, pode ser um sulfite, que é essa a função dessa folha aqui. Só não deixar a colher ir sujando, né? E sujando minha estampa também. E aí, com bastante calma, você vai frotando toda a imagem. Pelo verso, você consegue já ir verificando que você está conseguindo, mas o ideal é que depois você vá levantando as pontinhas para ver se está saindo tudo como você gostaria. O interessante desse tipo de impressão na colher, né, é que além de você não precisar do equipamento da prensa, você também pode estipular onde você quer mais preto ou não. Ou seja, se tem algumas áreas que eu quero que saiam mais escuras, eu posso frotar mais. Então, nesse momento, eu também tomo decisões do que eu posso conseguir na minha estampa. E aqui pelo verso a gente pode ir notando, né? A área que eu já imprimi da área que eu ainda não imprimi. E ó, se eu não estivesse usando esse papel de proteção, toda essa sujeira ia estar se espalhando aqui pela minha estampa. Então, esse papel é bem importante nesse momento. É interessante também que você divida, assim, a imagem em áreas para não esquecer de imprimir nada. Então, eu comecei por esse lado, eu estou descendo, vou vir até o fim, aí desloco o papel, vou fazendo outra faixa. É uma maneira de você saber o que você está imprimindo, né? Aí você tira o papel, verifica se não ficou nenhuma pontinha sem impressão, né? E como eu falei, vamos supor, aqui o preto das janelas eu quero um pouco mais forte, eu posso voltar nessa área. Então, você vai tendo um controle bem mais interessante do que na prensa. A prensa sempre vai te dar uma impressão mais uniforme. E como a tinta é passada com um rolinho, eu não tenho a mesma possibilidade da gravura em côncavo, que eu vou limpando com a entretela e dando os efeitos na mão, né? Aqui o efeito na mão ele só vai ser possível mesmo de ser feito nesse caso aqui de eu estar imprimindo com a colher. Então, aqui eu estou dando uma reforçada na parte realmente da arquitetura, que é o que me interessa, né? E ok, prova de estado está pronta. Vamos ver o que é que a gente conseguiu. Tá pronta a estampa. A gravura, ela é uma arte de múltiplos. Então, nós temos várias estampas de um mesmo trabalho. Aqui é um exemplo. E como organizar isso? Como fazer com que essa estampa seja considerada uma gravura original? Em 1964, artistas se reuniram em Viena e formularam a famosa Convenção de Viena, ou seja, algumas regras de como o artista deveria fazer a famosa edição. O que é a edição? É uma numeração que vai embaixo da gravura e que vai dar autenticidade a essa estampa. Então, ficou decidido na Convenção de Viena que o artista decidiria o número de cópias e que essa quantidade de cópias impressas seria registrada por uma fração. O número de baixo da fração indica o número total de cópias. O número de cima indica o número da cópia. Então, veja, aqui eu tenho 6 por 10. Isso significa que essa estampa aqui é a sexta cópia de 10 iguais que existem. Nessa convenção, também outras coisas foram decididas. Essas anotações devem ser feitas a lápis, do lado oposto o artista assina. Se houver título, ele pode anotar aqui no meio entre uma e outra, né? Então, tudo isso foi decidido nessa convenção. Existem, além da fração, algumas siglas que você pode encontrar na gravura. Por exemplo, PE, prova de estado. Durante o processo de impressão, o artista pode modificar a gravura. Então, olha, aqui essa estampa. A primeira impressão que eu fiz foi essa. Ao ver a estampa, eu percebi que havia necessidade de eu ressaltar a arquitetura. Então, eu precisava fazer alguma coisa. O que eu decidi? Clarear o entorno. Então, eu gravei mais, tirando mais material do Tetra Pak, e aí eu consegui essa estampa aqui. Foi essa solução que eu arrumei, que eu defini como boa para fazer toda a edição. Então, todas as cópias estão iguais a essa. Olha a diferença, né, entre a primeira cópia e essa outra. Então, essa primeira cópia se chama prova de estado.
porque ela atesta o estado que a gravura está neste momento. Aqui já é uma edição, ou seja, ela já passou por todo um percurso. Eu regravei ela e imprimi novamente até chegar à minha decisão final. Junto com essas outras siglas, existem o PA, Prova do Artista. São estampas fora dessa edição que o artista faz e coloca como prova do artista. Ele pode pegar 10% do total da edição, então se eu fizer uma edição de 100 cópias, eu posso imprimir 10 cópias extras e editar como prova do artista. Vender, dar de presente, né? Existe a prova de cor, que é quando, se eu pegasse essa estampa aqui, eu fosse testando em azul, amarelo, vermelho, essas cópias eu vou editar como prova de cor, que vai aparecer como PC. E existe a BPI, que é aquela cópia que eu vou levar para o impressor, caso eu tenha esse impressor. Então, vou tomar como exemplo essas duas estampas que eu imprimi. O primeiro resultado foi esse, com pouca tinta. Então, eu percebi que eu precisava pôr mais tinta no momento de impressão. Então, essa cópia vai ser uma prova de estado. Ela atesta o estado neste momento de como estava a matriz. A segunda estampa, na qual eu usei mais tinta, que é essa aqui, vai ser a minha BPI. Se eu tivesse um impressor, eu levaria a matriz e essa estampa e pediria para ele, eu quero 10 cópias. E por essa estampa, ele vai fazer as outras impressões, tentando chegar a este resultado final, que é o da boa para imprimir, BPI. O gravurar estava em uma região precária, né? Vila Matias, a gente vê que existem casas muito bonitas, mas a gente vê que existe, tanto da parte do privado quanto do público, né? Muita coisa que está largada. A gente vai perdendo a memória, a gente vai perdendo a nossa identidade, a ponto de não se identificar mais com o local. Você não se vê refletido ali. Então, acho que talvez a minha questão seja muito isso, de eu me identificar e pedir para as pessoas tentarem se identificar com aquilo que elas estão vendo, né? Qual a diferença que eu faço nesse ambiente? O que esse ambiente me passa? Por que ele está detonado ou por que ele está conservado? O que é conservar? O que é manter essa memória? Quem sou eu? Qual é a minha história? Eu acho que isso é um resgate talvez individual e que talvez eu convide os outros a fazerem, a olhar o entorno e se questionar o que é que eu estou fazendo aqui nesse momento, o que esse entorno tem a ver comigo e o que eu tenho a ver com esse entorno. A minha pretensão é de quem olhe o trabalho, assim, se sinta convidado a se tornar um observador, né? E a partir das suas próprias ações mudar o que for possível. Eu acho que isso para mim é um objetivo mais real, mais palpável do que isso. Acho que a arte tem sim a função de tentar despertar as pessoas, independente de que elas sejam poder público ou só a pessoa, indivíduo sozinho. Mas eu acho que é mais essa questão de incomodar o indivíduo, de fazer com que ele descubra qual é a sua identidade, de criar uma relação de pertencimento com o local, né? Então, nesse sentido, eu estou convidando o público da cidade de Santos a verificar o seu bairro, né? Eu parto do bairro da Vila Matias, que é onde eu tenho o ateliê, onde estava a casa, onde está a sala hoje. Mas, e você que mora na cidade, que frequenta o centro histórico, como você se sente? Qual a sua relação de pertencimento com esse espaço?